Um circuito elétrico, ele é nada mais que uma ligação de elementos como geradores, receptores, resistores, capacitores, chaves, feitos por meio de fios condutores formando um caminho fechado, que produz uma corrente elétrica, e possui diversas aplicações, como por exemplo, circuitos residenciais, circuitos de máquinas industriais e circuitos de motores elétricos. Falando agora das grandezas associadas aos circuitos elétricos, a gente tem primeiro a tensão, né, ou a diferença de potencial, que é a grandeza responsável pela movimentação da corrente elétrica por meio de uma diferença de potencial, né, entre dois pontos de um circuito elétrico, né, e a unidade de medida da tensão é o volt. E associado à tensão, a gente tem os geradores e os receptores. Os geradores são elementos que fornecem energia para um circuito elétrico, né? Por exemplo, pilhas e baterias. E os receptores são elementos que consomem a energia, né? Como por exemplo os motores elétricos. Uma outra grandeza importantíssima, né, e fundamental é a corrente elétrica, que é a movimentação ordenada, né, de cargas elétricas negativas dentro de uma seção de um fio condutor por um intervalo de tempo, né, quando submetidas a uma DDP, uma diferença de potencial. Então a gente sabe que a corrente é a quantidade de carga dividida por tempo. E a unidade de medida de corrente elétrica, né, a unidade de carga é coulomb e a de tempo é segundos, dando origem ao ampere. A potência elétrica é uma das outras grandezas associadas aos circuitos elétricos, e ela é a taxa de variação de energia realizada em um intervalo de tempo, ou também é a energia dissipada por um resistor ou alguma carga com a passagem de uma corrente elétrica, né, o conhecido efeito Joule. E a unidade de medida de potência é o watt. Bom, a gente tem algumas formas de calcular a potência elétrica, que é potência é igual a tensão vezes corrente, potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado e potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Cada equação ela vai depender do uso que você vai utilizar e das grandezas e das outras grandezas que você tem para calcular a potência. A primeira lei de Ohm ela é uma equação que relaciona três das grandezas vistas anteriormente: tensão, corrente elétrica e resistência elétrica. Ela é uma relação que nos diz que, para um condutor mantido a temperatura constante, a razão sobre a tensão entre dois pontos de um circuito e a corrente elétrica será sempre constante. É dada por meio de V igual a RI. Essa equação, né, é análoga a uma equação do primeiro grau. No que diz a respeito, nos dá uma reta. O gráfico V por T, ou seja, tensão por corrente, ele é uma reta sempre constante crescente, por conta que a razão entre tensão e corrente será sempre constante, que no caso será a resistência nossa, que é chamada de um resistor ôhmico. É justamente esse resistor que não varia sua resistência, o seu valor de resistência, à medida que a gente divide tensão por corrente. Bom, então, agora eu vou explicar, né, os dois tipos de circuitos, né, circuito com associação de resistores em série e o circuito com associação de resistores em paralelo através da simulação do FET, né, de circuitos elétricos. Bom, aqui eu montei um circuito básico, um circuito com resistores em série. Tem um resistor R1, né, R2, R3 que eu coloquei, uma fonte de tensão, ou seja, um gerador, e uma chave liga-desliga, onde eu posso ligar e desligar. Lembrando que aqui os elétrons estão fluindo do lado de maior potencial para o lado de menor potencial, que é o sentido real, né? Então aqui a gente tem um voltímetro, né, que mede a tensão, né, em vários pontos do circuito. A gente tem também o amperímetro, que vai medir a corrente elétrica. A gente sabe que um resistor em série, a corrente que percorre ele, é um circuito em série, a corrente que percorre ele é a mesma, né? Que passa em todos os resistores R1, R2 e R3. Por quê? Ela sai do positivo e vai para o negativo, ou seja, ela faz esse caminho que os elétrons estão fazendo aqui. E a corrente que passa aqui nesse resistor, nesse, ela é igual. Eu coloquei uma fonte de 6 volts de tensão e resistores de 10 ohms. Como fazendo, né, a resistência equivalente aqui em um circuito em série, a resistência equivalente é nada mais que a soma das demais resistências, ou seja, seria a soma de R1, R2
mais R3, que daria 30 ohms. Fazendo isso para achar a corrente total, V igual a RI, primeira lei de Ohm, a tensão é 6, a resistência equivalente é 30 e a corrente é I. Isolando a corrente, a gente vai achar que a corrente total desse circuito é 0,2 A. A gente pode medir isso se a gente colocar o amperímetro aqui. A gente abre o circuito e coloca o amperímetro aqui e fecha novamente o circuito. Está constando aqui nele 0,2 A, como era de se imaginar. Agora a gente dá para medir a tensão em cada ponto desse circuito aqui. Lembrando que a corrente no circuito em série, com a associação de resistores em série, a corrente ela é a mesma, só que a tensão em cada um dos resistores ela é diferente. Ela vai depender do produto RI, resistência vezes a corrente dos resistores. Aqui, como eles possuem a mesma resistência, a tensão sobre eles vai ser a mesma, né? R vezes I, ou seja, 10 vezes 0,2, 2 volts. Vamos ver se isso é verdade na prática. A gente coloca aqui uma ponta de prova aqui e aqui. Olha só, como a gente esperou, 2 volts, certo? Sobre o resistor R2 agora, vamos verificar isso. Também de novo, 2 volts. O R3 também vai dar 2 volts. Um fato interessante é que se a gente pega aqui essa ponta de prova, coloca nesse primeiro resistor e coloca essa outra ponta de prova no final, tem que dar justamente os 6 volts da fonte, porque é a soma das tensões em um circuito em série. Em geral é isso sobre os circuitos associados com resistência em série. E vale lembrar que se um resistor, por exemplo, ele queima, né, pode ser representado por uma lâmpada também, se ele queima, ele vai cortar a corrente por todo o resto do circuito, ou seja, impedindo a passagem de corrente elétrica. Antes da gente continuar, eu tinha que falar sobre as potências, né, associadas ao resistor em série. Como a gente viu, né, anteriormente, no início, que a gente consegue calcular a potência de 3 formas: V vezes I, RI ao quadrado e V ao quadrado sobre R. Aqui, como a gente naquele exemplo anterior, a gente tinha uma corrente total de 0,2 A, né, uma fonte de tensão de 6 volts e resistências de 10 ohms. Para a gente calcular a potência que um único resistor dissipa, né, em série, basta a gente utilizar uma daquelas equações. A gente vai usar principalmente a P igual a V vezes I, certo? Que basta a gente pegar a tensão sobre cada um desses resistores e a corrente que passa por eles. A corrente que passa por eles é a corrente total, né? Então basta a gente pegar somente a tensão que passa por eles vezes a corrente total. Daria também para a gente calcular através do P igual a R vezes I ao quadrado, né? Pegar se o I ao quadrado é a única corrente, que é I total, e multiplicasse pelo valor das resistências. Nesse caso seria todas iguais, porque ambos os resistores possuem resistências iguais. Era só isso que eu queria falar, discutir sobre a potência em resistores em série. E vale lembrar, né, que a resistência equivalente de um resistor em série é bem maior, maior do que as próprias resistências contidas nele, né? E a gente vai ver que no paralelo é o contrário, a resistência equivalente é bem menor. Por isso que a potência no final, né, a potência da associação vai ser maior. E aqui, obviamente, a potência da associação a gente consegue calcular através de V ao quadrado sobre R, equivalente. Seria nada mais pegar a fonte de tensão, né, V ao quadrado dividido pelas resistências equivalentes. Ou seja, se aqui é um valor bem comparado à associação em paralelo, que a gente já vai ver já. Se aqui é um valor muito grande comparado ao em paralelo, a potência aqui vai ser menor, certo? A energia vai ser menor. Por isso que a gente viu os elétrons andando um pouco mais lento, né? A gente vai ver que em paralelo isso já não ocorre, é um pouco mais rápido, que é o que a gente vai ver agora. Bom, agora a gente vai falar sobre a associação de resistores em paralelo. Logo de cara que eu queria tentar, né, aqui eu montei, né, a fonte de tensão novamente 6 volts, os 3 resistores 10 ohms cada um, né, aqui a chave liga e desliga, né, só para ter um controle, e aqui eu gostaria que seja percebido que os elétrons estão um pouco mais rápidos, e isso é devido a uma potência um pouco maior, né, uma potência da associação um pouco maior em comparação com a associação em série. Eu vou mostrar o porquê disso. Mas antes aqui,
a gente sabe, né, que a gente tem que em resistores em paralelo a corrente ela se divide e a tensão ela se conserva, né, nos resistores ou nas cargas. Aqui a gente tem a movimentação no seu sentido real, do positivo para o negativo. Quando chega aqui nesse nó, tem uma divisão de corrente, ou seja, uma parcela ela vai para o resistor R1, uma outra parcela para o R2 e uma outra para o R3, né? Chegando aqui nesse outro nó aqui, ela vai se juntar novamente e vai formar a corrente total do circuito. O que eu gostaria de chamar a atenção é que a tensão sobre esses resistores é igual, né, para cada um. A tensão sobre o R1 é a mesma tensão sobre o R2 e sobre o R3, né, que é a tensão da fonte. A gente já vai medir já. Já vamos medir isso agora, vamos confirmar isso. Ó. A tensão sobre o resistor R1, olha só, 6 volts. Sobre o R2, também é 6 volts. E sobre o R3, também é 6 volts, certo? Então, a gente viu que a tensão ela se conserva. E ela é a mesma. E a corrente? Para entender um pouco melhor da corrente, a gente vai ter que fazer, né, mostrar como faz a associação de um resistor em paralelo. Em série, a gente viu que bastava só somar as resistências. Aqui a gente tem que utilizar de uma equaçãozinha, bem simples. Aqui é a representação, né? Aqui é uma corrente total saindo aqui, né, da fonte, do gerador. Chega aqui, ela se divide. Por conta dos resistores terem a mesma resistência, a corrente ela vai se dividir de maneira igual, né? Então a gente sabe que a corrente total é a soma da corrente I1 mais a corrente I2 mais a corrente I3. E a tensão, nem vou colocar que são iguais porque eu já falei. Tá. Como a gente acha resistência equivalente aqui nesse caso? A gente sabe que tem corrente, se V igual a RI, se a gente isola a corrente, fica V sobre R. V dividido por R. Então, a I total aqui vai ficar a V da fonte, VF, né? Dividido pela resistência equivalente, é igual a I1, que é V1, a tensão sobre o resistor 1, sobre o resistor 1, mais a tensão do resistor 2, sobre o resistor 2, mais a tensão do resistor 3 sobre o resistor 3. A gente falou que as tensões são iguais, né? A gente mediu e viu que isso é verdade, a gente pode cortar porque possui o mesmo valor, né? Então, portanto, a resistência equivalente nesse caso fica 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, mais quantos resistores eu tiver, né? Tem algumas outras maneiras mais rápidas de poder calcular, né? Mas para não alongar eu só vou falar dessas, né? Tem a do produto pela soma e etc. Nesse caso aqui desse circuito, eu já fiz aqui para adiantar, né? Senão o vídeo vai se alongar muito. E pelos meus cálculos, né? A corrente total deu 1,8 ampere. Por quê? Eu fiz a resistência equivalente, né? Fazendo a resistência equivalente por esse método, eu achei que tem uma resistência equivalente de, deixa eu conferir aqui, de 3,33 ohms. Achado isso, eu fiz a lei de Ohm novamente, V igual a resistência equivalente vezes o meu I total, para me achar a corrente total. Isolei meu I total, dividi 6 por 3,33, que deu aproximadamente 1,8 ampere, né? Feito isso, eu já achei minha corrente total, que é o que a gente vai analisar ali daqui a pouco. E qual que é as correntes que dividem nos três resistores? Como eles possuem valores iguais, eles vão se dividir iguais, né? Então, 1,8 dividido por 3 dá 0,6 ampere sobre cada resistor. Então, I1, I2 e 3 valem 0,6. Se não tivesse resistência igual, aí você teria que fazer V igual a RI. Ou seja, a tensão sobre aquele resistor é igual à resistência dele vezes a corrente. Achava a corrente normalmente. E vamos conferir isso agora na prática. Ó. A gente já viu que a tensão, né, é a mesma. A gente vai pegar o amperímetro agora. Primeiro vamos medir o amperímetro na corrente total, né, para ver se realmente é 1,8. Ó. Deixa eu só conectar aqui. E ligar a chave. Opa, aí ó, 1,8 ampere, igual meus cálculos bateram, né, pelo menos. E a gente vai medir qual que é a corrente que passa sobre os três resistores, da mesma maneira.
Eu vou até deixar esse amperímetro aqui, não tem problema, vou colocar outro. Eu vou puxar um pouco mais aqui, vou abrir o circuito aqui, ó, colocar outro amperímetro aqui e vou conectar novamente. Tem que dar 0,6 ampere. Olha lá, 0,6 ampere, né, que ela se divide igualmente, né, nos 3 resistores. Então, é esse o funcionamento de um circuito com associação em paralelo. Antes de continuar, eu vou explicar a relação à potência desse tipo de associação. Para a gente achar a potência sobre os resistores, né, dissipada por efeito Joule sobre esses resistores, é a mesma coisa. Ó, a gente pode calcular tanto pelo produto da tensão vezes a corrente que passa nele, P, né? Tanto P igual a R vezes I ao quadrado, também dá certo. Só que o fato interessante aqui é que a potência da associação, né, que é o V ao quadrado sobre R equivalente, o que vai acontecer? Comparado ao em série, a resistência equivalente em paralelo, ela é muito menor, muito menor. Ela é menor do que os resistores isolados, sozinhos. Se ela é menor aqui, a gente vai ter uma potência muito, muito maior, né? Uma dissipação de energia muito grande. E é por isso que uma associação, por isso que os elétrons percorrem mais rápido os circuitos, né? E por isso que também você vai ter se fosse uma lâmpada, você teria um maior brilho por conta disso. Uma outra coisa, né, que vale comentar aqui é que se, vamos supor, esse meu resistor queima, ou essa minha lâmpada queima, não vai interferir no funcionamento de nenhum dos outros dois, né? Porque eles são em paralelo, ou seja, possuem caminhos próprios de si. Então é isso que eu queria comentar sobre associação em paralelo. O exercício escolhido, né, para referente aos circuitos elétricos foi esse aqui. Ele vai englobar a parte de potência elétrica, cálculo de corrente de cada resistor. A gente vai fazer um a um, passo a passo. O que ele fala? Na associação a seguir, os resistores têm resistências R1 100 ohms, R2 200 ohms, R3 300 ohms, R4 300 ohms. Ele falou que a diferença de potencial entre os terminais A e B é de 120 volts. Na letra A, ele pede a resistência do resistor equivalente à associação, ou seja, a resistência total do circuito, a resistência equivalente total. E a letra B, ele pede a intensidade da corrente elétrica em cada resistor. E a letra C, a potência dissipada em cada resistor. Vamos lá, primeiro achar a resistência equivalente total. Vamos supor que o lado B é o lado de maior potencial e o lado A é o lado de menor potencial. Pelo sentido convencional da corrente, ela sai do lado de menor potencial para o lado de maior potencial. Então, aqui tem um nó, uma corrente total que vier daqui vai chegar nesse nó e ela vai se dividir aqui em duas parcelas. Eu vou chamar de I1 e de I2. Perceba que a corrente I1 é a mesma corrente que passa pelo resistor R1, R2 e R3. Ó. Ela vem e faz esse caminho. E a corrente 2 é a corrente que passa pelo resistor R4. Portanto, a gente pode falar que R1, R2 e R3 está em série. E R4, como é uma outra corrente que passa por ele, ele está em paralelo. Então, redesenhando isso para ficar um pouco mais fácil, a gente tem o seguinte perfil. Ó. A gente tem aqui em cima R1, R2, R3. E aqui embaixo a gente tem o nosso resistor R4, os terminais A e B aqui. Então aqui em cima é o R1, que equivale a 100 ohms, o R2, que equivale a 200 ohms, e o R3, que equivale a 300 ohms. E o R4, 300 ohms aqui embaixo. Aqui em cima, como eu disse, eles estão associados em paralelo, então basta a gente somar para achar a resistência equivalente deles aqui em cima. E depois, achando a resistência equivalente de R1, R2 e R3, a gente faz a resistência equivalente em paralelo com o R4. Então é isso que a gente vai fazer. Então, basta somar aqui, então vai ficar ó, essa configuração aqui, ó, o nosso circuito. O R4 é 300 ohms e a resistência equivalente de R1, R2 e R3 é só somar 300 mais 200 mais 100, isso aqui dá 600 ohms.
Por fim, basta fazer a resistência equivalente dos dois aqui que estão associados em série. Como que a gente acha a resistência equivalente de resistores associados em série? Só utilizar a equação 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 600 mais 1 sobre 300. Fazendo isso aqui rápido, o MMC aqui dá 600, então vai dar 3 vezes a resistência equivalente é igual a 3. É igual a 600, perdão. É igual a 600. Portanto, a resistência equivalente total do circuito é 600 dividido por 3, que é nada mais nada menos que 200 ohms. 200 ohms é a nossa resistência equivalente total do circuito. A letra B ele pede a intensidade da corrente elétrica em cada resistor, então basta a gente voltar aqui e olhar essa configuração aqui. A gente sabe que a corrente 1 é uma parcela da corrente total, ela passa por R1, R2 e R3, então a gente sabe que a corrente que passa pelos resistores R1, R2 e R3 é igual, então I1 é igual a I2, que é igual a I3. E qual o valor que é isso? Basta a gente fazer V igual a R vezes I. Isolando a corrente aqui, que é I1. I1, então, é a tensão, que é 120, dividido pela soma, a resistência equivalente de R1, R2 e R3, que a gente já viu aqui, que é 600, dividido por 600. Isso aqui dá um valor de 0,2 ampere. Ou seja, I1 tem um valor de 0,2 ampere. I1 passa por R1, R2 e R3. Então, portanto, a corrente elétrica que passa por R1, R2 e R3 é 0,2. Agora, qual a corrente que passa por R4? Basta a gente vir e utilizar a primeira lei de Ohm de novo. V igual a RI. Certo? Fazendo isso, V igual a RI, a gente acaba achando que, isolando a corrente aqui, no caso é I2, I2 vai ser o quê? 120 dividido pela resistência de R4, que é 300 ohms. Isso aqui nos dá um valor de 0,4 ampere. Então, essa é a corrente que passa por R4. E 0,2 é a corrente que passa por R1, R2 e R3. A letra C é a potência dissipada em cada resistor. Agora basta a gente calcular a potência em cada resistor. A potência dissipada no resistor 1 é o R1 vezes o nosso I1 ao quadrado, né? Que isso aqui R1 é 100 vezes 0,2 ao quadrado, isso aqui dá uma potência de 4 watts. A potência dissipada pelo resistor 2 é o R2 vezes o nosso I1 ao quadrado, porque I1 é a mesma corrente, né? Isso aqui nos vai dar uma potência de 8 watts. A nossa potência dissipada pelo resistor 3 é o R3 vezes o I1 ao quadrado, que é a mesma corrente. O R3 é 300 vezes 0,2 ao quadrado, isso aqui nos dá 12 watts de potência dissipada. E por fim, a potência dissipada pelo resistor 4 é o R4 vezes o I2. A parcela de corrente que passa por R4, que é I2, que é diferente de I1. Isso aqui, I2 ao quadrado, perdão. R4 vezes I2 ao quadrado, né? R4 é 300 vezes 0,4 ao quadrado, isso aqui dá 48 watts de potência dissipada. Somando isso, a gente tem a potência da associação, que é a potência total do circuito. 48 mais 12 mais 8 mais 4, isso aqui nos vai dar 72 watts. Para confirmar se é isso mesmo, tem como a gente calcular a potência da associação. Como a gente faz isso? Utilizando a outra forma de calcular a potência. P é igual a V ao quadrado sobre R. Qual R a gente vai usar aqui? A resistência equivalente do circuito total, que a gente calculou na letra A. Então, V ao quadrado é o 120 ao quadrado, dividido por o R equivalente total do circuito, que é de 200 ohms. Isso aqui nos vai dar justamente os 72 watts ali, que é a potência de associação. Então, aqui a gente viu a associação de resistores, cálculo de corrente em cada resistor e a potência dissipada por cada resistor.